Meus irmãos, convido os irmãos a abrir a palavra de Deus no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 16. Em respeito à palavra de Deus, vamos nos colocar de pé, vamos fazer essa leitura respeitosamente em pé, em nome de Jesus. E vamos ler do 1 até o versículo de número 15, de forma alternada. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 16, de 1 a 15. Diz assim a palavra de Deus. Disse Jesus também aos discípulos: havia um homem rico que tinha um administrador, e este lhe foi denunciado como quem estava a defraudar os seus bens. Disse o administrador consigo mesmo: que farei, pois o meu senhor me tira a administração? Trabalhar na terra não posso, também de mendigar tenho vergonha. Tendo chamado cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Depois perguntou ao outro: tu quanto deves? Respondeu ele: 100 coros de trigo. Disse-lhe: toma a tua conta e escreve 80. E eu vos recomendo, das riquezas de origem iníqua fazei amigos, para que quando aquelas vos faltarem, esses amigos vos recebam dos tabernáculos eternos. Se, pois, não vos tornareis fiéis na aplicação das riquezas de origem injustas, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar a outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Todos. Mas Jesus lhes disse: vós sois os que justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, pois aquilo que é elevado entre homens é abominação diante de Deus. Vamos orar? Santíssimo Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, a tua palavra, Senhor, foi lida aqui na nossa igreja de forma muito reverente ao Senhor. Que o teu Santo Espírito, Senhor, trabalhe no nosso coração, na nossa mente, de forma a aplicar, Senhor, para a nossa caminhada de fé, a tua santa palavra, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Meus amados, a igreja sabe que nós trabalhamos aqui com o calendário litúrgico, não é? E quando eu conversei com o reverendo Cid, bem no comecinho da minha caminhada aqui junto com a igreja, eu perguntei para ele algumas coisas que eu tinha algumas dúvidas, né?
conforme o andar da igreja, porque eu estava chegando na igreja, né? E uma das coisas que eu perguntei para o reverendo Cid foi: reverendo, como que o senhor trabalha com a palavra de Deus na igreja? Novo Testamento, Velho Testamento, como é que funciona essa dinâmica dentro da igreja? E uma das coisas que o reverendo me explicou foi: trabalhamos com o calendário litúrgico. Então, sempre que o reverendo me chama para trazer uma palavra na igreja, e a igreja sabe que eu sou candidato, né? Eu sempre vou no calendário, pois essa é a orientação do nosso pastor. Então esse texto, na verdade, não fui eu que escolhi. Esse texto já tinha sido escolhido na igreja, pelo pastor da igreja há muito tempo, né? Desde que ele programou que assim o fosse. Então, e esse texto é um texto difícil. É um texto difícil. Como servir a Deus e não as riquezas? Como servir a Deus e não as riquezas? Será que há algum sinal de que o nosso coração está inclinado às riquezas? Penso que cada um deve buscar ajustar os seus desejos à luz da Escritura. Eu particularmente penso que cada um de nós deve olhar para a palavra de Deus, olhar para o nosso coração e diante disso tentarmos entender: será que o meu coração está inclinado mais às riquezas, mais ao serviço do Senhor, mais à caminhada de fé? Agora, alguns sinais aí podem nos ajudar na nossa caminhada. Quando a miséria humana não nos constrange mais, isso é uma alerta. Quando a miséria humana não nos constrange mais. Quando o fracasso social vira paisagem aos nossos olhos. E a gente passa pela cidade, pelos bairros, pelas vielas, e muitas vezes, esse fracasso social não nos incomoda mais. Quando pessoas se tornam invisíveis para nós, eu lembro da nossa EBD, quando pessoas se tornam invisíveis para nós, quando nosso dogma, nossa filosofia religiosa, ou a própria vida eclesiástica se torna um fim em si mesmo, e valorizamos mais estas coisas do que pessoas. Isso é um sinal. Quando o acúmulo de bens materiais se torna meta, prioridade máxima, isso em detrimento à realidade espiritual, isso deve nos preocupar. Porque temos uma vida religiosa, todos nós, cremos em Deus, nós temos essa vida cristã, nós buscamos princípios cristãos de vida. Devemos nos preocupar com as intenções do nosso coração. E a palavra de Deus diz que o coração do homem é enganoso. O meu coração me engana, o seu coração te engana. Nós, muitas vezes, para não dizer todas as vezes, estamos enganados. Meu irmão, e lá no seminário a gente aprende um negócio. A gente aprende o seguinte: nós aprendemos lá que nós não devemos contar testemunhos pessoais. Você já ouviu isso, reverendo Diego? No entanto, meu irmão e minha irmã, eu saí daí. Eu sou seu irmão de fé. Eu não sou mais santo do que você. Eu sou igual a você. Eu ontem estava sentado aí no banco da igreja, ouvindo os pastores, e um dia o Senhor tocou no meu coração, me chamou, e eu estou nesse processo de aprender, mas no entanto eu sou igual a você. E eu lembro que a primeira vez que o reverendo Cid aqui me chamou para trazer uma palavra, era filmado ainda, né? Era gravado, e a minha perna tremia aqui na frente, porque eu não conhecia a igreja. E hoje eu conheço você. Eu conheço a igreja de Botafogo, a igreja de Botafogo me conhece, a igreja de Botafogo sabe quem eu sou. Há um carinho entre nós, e eu me sinto tranquilo para contar um testemunho para vocês, porque eu sou igual a vocês. Certo domingo, eu estava vindo para a igreja, e normalmente eu chego um pouquinho mais cedo, consigo vaga aqui na frente.
Quando eu não consigo aqui na frente, tem uma ruazinha aqui, primeira ruazinha direita aqui, a gente entra ali, e normalmente tem vaga. É onde normalmente eu paro o carro. Mas tem uma coisa que, eu não sou do Rio, acho que todo mundo sabe disso, e tem uma coisa que eu não me acostumo no Rio de Janeiro. Não tem jeito, assim, Deus tem que trabalhar isso no meu coração. Todo lugar que você para com o carro, você paga. Você vai no shopping, você paga, você vai na Zona Sul, você paga, você vai na Tijuca, você paga, ou você paga para a prefeitura, né? O rapazinho te vendendo ali, às vezes é 2, você paga 5, sabe como é que é, né? Ou às vezes você paga por flanelinha, né? Que você não sabe se o cara vai ficar ali cuidando do seu carro. Isso me incomoda muito e eu peço a Deus que Deus trabalhe isso no meu coração. E um dia eu estava chegando na igreja e entrei na rua ali, e parei o carro ali. E quando eu fui sair do carro, veio um cidadão na minha direção, pedindo um valor. Meu irmão, como eu falei para vocês, eu sou igual a vocês. O sangue subiu, e eu disse, Jesus, misericórdia. E eu fui grosso com o rapaz. E tem um ditado lá no sul, que eu sou gaúcho, diz que quando a gente é mais grosso do que dedão destroncado, né? E eu fui grosso com ele. E ele se assustou com aquilo. E rapidamente saiu dali, e eu fechei a porta e vim para a igreja. Quando eu sentei aqui, meu irmão, aquilo me incomodou. A minha atitude me incomodou. E eu passei o dia inteiro mal. Passei a semana toda refletindo naquilo, a semana toda, e eu estou ainda pedindo perdão a Deus. Porque sabe o que Deus falou no meu coração? Maurício, aquela pessoa que estava ali, estava precisando. Aquela pessoa que estava ali, não tem a sua condição de vida, ela não tem a condição de se manter, ela não tem o mesmo extrato social que você, e ela estava tão pedindo tão pouco, e você tinha. O meu sogro é uma pessoa fantástica, e eu aprendi uma coisa com o meu sogro, que eu não consegui aplicar ainda na minha vida. Meu sogro hoje ele vive numa condição difícil de saúde, mas ele me ensinou uma coisa, porque eu trabalhei quase 20 anos com ele. E aonde ele parava, se alguém lhe pedisse um dinheiro, ele dava. Ele nunca negou. Eu nunca lembro de ver o meu sogro negar um centavo, uma moeda, uma esmola para ele nunca negava. Um dia eu perguntei para ele, seu João, isso não lhe incomoda? Ele me falou assim, Maurício, o que ele vai fazer com o recurso, o problema é dele, não é meu. O meu problema é ter um coração sensível. Se ele mentiu ou não mentiu, o problema é dele, eu não sei o que ele vai fazer com o recurso. No entanto, o meu coração tem que ser sensível. Meu irmão, esse texto é muito difícil. Esse texto que nós lemos é muito difícil. E eu estava conversando aqui atrás com os presbíteros e falava para eles, eu briguei com esse texto até meia-noite ontem. Porque esse é um texto muito difícil. De todas as passagens bíblicas de Jesus, que ele traz a nós instruções, essa, diante dos teólogos, é um dos textos mais difíceis de ser interpretado. Se você trancar num quarto 20 teólogos, vão sair dali 40, 50 exposições diferentes sobre esse texto. É um texto muito difícil. Não há entre os teólogos ainda uma vertente que plenamente certeza contra o que Jesus está instruindo neste texto. Esse texto é muito difícil. A grande dificuldade na interpretação. Principalmente no versículo 8 e 9. Versículo 8 e 9 é difícil, meu irmão. Porque parece que Jesus está elogiando, parece que o Senhor ali está elogiando algo errado. E elogiou o Senhor o administrador infiel. Como isso?
É difícil. Agora nós precisamos entender o contexto da história. Este versículo, essa passagem, essa parábola contada por Jesus, ela não está solta nesse capítulo. Ela é uma passagem que ela está inserida numa sequência de ensinamentos de Jesus, numa sequência de exposições de Jesus, numa sequência de parábolas. Se você virar a página da Bíblia, no capítulo 15, é ali que Jesus começa a sua exposição. E no capítulo 15 diz o seguinte: aproximando-se de Jesus, todos os publicanos e pecadores para o ouvir, murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Esse texto foi exposto semana passada pelo reverendo Cid. O reverendo Cid falou sobre isso. É nesse contexto que entra essa passagem que a gente leu sobre o administrador infiel. Jesus, quando vai ensinar a palavra, tem ali pessoas que não confiam em Jesus, estão ali rindo de Jesus, os ensinamentos de Jesus, e aí Jesus conta 3 parábolas: a ovelha perdida, a moeda perdida e o filho perdido. Todo mundo está perdido. E aí depois é que Jesus entra no capítulo 16. Precisamos entender o contexto dessa história. Precisamos observar o público a quem é dirigida a parábola. Jesus primeiro começa o seu ensino sobre essas 3 parábolas, olhando para esses que não davam crédito para a palavra de Jesus, os fariseus. Mas no capítulo 16, essa mensagem que a gente leu, esse texto que a gente leu, o foco muda, o público muda, o objetivo de Jesus muda. No primeiro versículo que nós lemos, capítulo 16, versículo 1, diz o seguinte: disse Jesus também aos discípulos. Veja, Jesus estava falando para os fariseus, e os fariseus entenderam tudo que Jesus falou. No entanto, agora Jesus se vira e olha para os discípulos, e então começa a ensinar os discípulos. Estes podem ter tido uma atitude de superioridade. Veja, Jesus está ensinando sobre a palavra da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho perdido. E aí, quem sabe, os discípulos estão um cochichando para o outro, e eles dizendo assim: ó, é para eles. Está vendo o que Jesus está ensinando ali? É para eles. Eles têm que se arrepender mesmo, eles têm que saber que Jesus é Jesus, que Jesus veio. Então, quem sabe os discípulos estavam ali num grupinho, cochichando entre eles e até dando aquele sorriso, né? Que palavra boa para eles. E aí Jesus olha para os discípulos agora, e agora dirige para eles essa palavra. Veja, meus irmãos, nós podemos correr o risco de acharmos que somos melhores, ou que estamos em uma situação vantajosa por estarmos dentro de uma igreja, participando da comunhão, temos uma vida moral ilibada, já somos diferenciados ética e moralmente, somos diferentes do mundo lá fora. E quem sabe isso pode colocar o seu coração num tripé, e você diante de Deus se achar alguma coisa. Os discípulos, ouvindo Jesus contar as parábolas, sabia que estava falando para os fariseus, para os doutores da lei. Os discípulos sabiam disso. Agora, entre a parábola do filho pródigo, que Jesus conta no capítulo 15, e essa parábola do mordomo infiel, existem vários elementos de ligação, o que se repetem. Há uma ligação muito forte entre essas duas parábolas. Em Lucas 15, por exemplo, o filho pródigo olha para a misericórdia do pai. O filho pródigo entende que o pai é misericordioso,
Agora, o administrador infiel, ele também olha para a misericórdia do seu patrão, porque o patrão, sabendo que ele ali não estava fazendo o serviço direito, ele não o condenou, não mandou ele para a cadeia, não o julgou. Então ele olha para a situação, aquele mordomo infiel, e diz: o meu patrão é misericordioso. Em Lucas 15, também o filho, como no administrador, dessas duas parábolas, os dois, tanto o filho pródigo como aquele administrador, eles traem a confiança do seu Senhor. Os dois. Nem o filho, nem o administrador apresentam desculpas ou justificativas pelos seus erros. O interessante é que a palavra ali em hebraico que aparece é traduzida como dissipou e esbanjou. São as mesmas para ambos os textos. Jesus usa a mesma palavra para os dois contextos. Tanto o filho como o administrador experimentam a misericórdia extraordinária. O administrador não é preso por alterar as contas e nem o filho pródigo é punido por esbanjar o patrimônio da família. Misericórdia plena para todo mundo. Ambas as histórias faltam um final. Se nós acompanharmos as duas histórias, parece que está faltando um final. Não sabemos a reação do filho mais velho e nem o resultado daqueles atos ali do administrador infiel, nós não sabemos. Agora o versículo 8. E elogiou o Senhor o administrador infiel, porque se houvera atiladamente, sabiamente, prudentemente, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. A primeira dificuldade desse versículo, meu irmão, minha irmã, está relacionado a esse Senhor mencionado aqui. E há um grupo de teólogos que olham e pensam que esse Senhor é o próprio Jesus. E ali fica a discussão teológica. E outros olham para este Senhor, que é exposto aqui no texto, e dizem: não, ele é o patrão do administrador infiel. Esse Senhor que aparece no texto. A discussão é grande nesse sentido. A segunda dificuldade é sobre o elogio a um ato do administrador. Ele não teria defraudado, trazido prejuízo ali para o seu patrão? Como assim ele foi elogiado? A primeira hipótese diz que o desconto dado, né, aquele negócio que ele fez com aquelas pessoas que vinham até ele, aquele negócio que ele conseguiu dar um tal de desconto, né? Ele se refere a juros. Então, um grupo de teólogos dizem o seguinte, que quando o administrador chama as pessoas ali para conversar, para chegarem ao acordo, ele tira daquela conta os juros que já estavam ali erradamente. Não podia cobrar juros. Juros era contra os princípios hebraicos ali. Então, o que o administrador faz é simplesmente tirar os juros e apresentar a conta ali sem juros. Assim, aqueles devedores ficam muito felizes com a situação e o patrão não foi defraudado, ele recebeu o que realmente lhe devia. Agora, uma outra hipótese diz que esse administrador, ele estava retirando daquela conta, na verdade, o seu salário, porque ele ganhava em cima dessas contas. Então ele retirou dessas contas o seu ganho pessoal. E assim apresentou a conta, quer dizer, todo mundo saiu feliz ali, porque ele achou uma solução. No versículo 9, eu vos recomendo, das riquezas de origem iníquas, fazei amigos, para que quando elas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Riquezas iníquas. Que riquezas são essas? O texto bíblico, ele não está falando de riquezas que são ganhadas ilicitamente.
O que o texto aponta é que toda e qualquer riqueza aqui na terra que eu e você conseguimos, diante de Deus, diante da glória de Deus, diante da majestade de Deus, não vale nada, é iníqua. Diante da santidade de Deus, tudo aquilo que nós amealhamos não é nada, não é nada. Diante de Deus, a nossa riqueza não é nada. Não há possibilidade alguma do texto mencionar aqui, nesse versículo 9, algum tipo de salvação pelas obras, ou de que nós vamos conseguir com os nossos esforços próprios algum tipo de salvação. Isso está totalmente fora do texto. Que o uso sábio da riqueza pode levar a fazermos aqui, com os resultados, poderão chegar até mesmo aos céus. Meus amigos, o que o texto está dizendo é que tem resultados aqui, que nós podemos aplicar com os nossos recursos, que terão sim significados eternos. Coisas que nós podemos fazer com aquilo que nós recebemos aqui do nosso trabalho, do nosso esforço pessoal, que terão resultados eternos, quando aplicados sabiamente. Como servir a Deus e não as riquezas? O foco do texto, o foco de Jesus é esse. Porque Jesus sabia que tanto os discípulos que estavam ouvindo ele, como os fariseus, eles tinham no seu coração um coração avarento. Colocavam confiança demais nas coisas, nas posses, nos valores. Como servir a Deus e as riquezas? Em primeiro lugar, conhecendo a natureza do nosso Senhor. Deus é Deus e é Deus misericordioso. Meu irmão, para eu e você, nós não nos enganarmos, nós precisamos conhecer o caráter do nosso Deus, do Deus que nós servimos. E nesse texto que nós lemos, tanto o mordomo como o filho pródigo, eles olham para a natureza de Deus e descobrem um Deus misericordioso. Nós precisamos conhecer essa misericórdia nas nossas vidas. Deus não nos trata segundo aquilo que nós merecemos, mas Ele nos trata segundo o seu amor, segundo a sua graça, e todo o tratamento de Deus para a minha vida e para a sua vida é plena, é cheia, é completa de misericórdia. Deus é um Deus misericordioso. Nós precisamos compreender isso, entender isso, internalizar isso em nós, que o nosso Deus é um Deus de misericórdia. Misericórdia está em todos os atos divinos, todos são cheios da sua misericórdia. Deus é um Deus extremamente bondoso. Meu irmão, a causa dessa vida não é o acúmulo de riqueza, não pode ser. É certo que a riqueza, o trabalho, nos é importante. É certo que nós temos as coisas, elas têm o seu devido valor. Mas nós não podemos viver a nossa vida, focar todo o nosso ser, colocar toda a plenitude da nossa existência, simplesmente em ajuntar coisas, ter coisas. Existe um valor na vida que é muito maior do que qualquer bem que você e eu possamos ter nessa vida. Nós precisamos compreender que Deus usa sim os bens que Ele nos dá na administração que nós temos, para a sua honra, para a sua glória, e nós precisamos usá-los para a glória de Deus, olhando para um Deus de misericórdia. Em segundo lugar, como servir a Deus e não as riquezas. O texto bíblico, ele toma um segundo foco, sendo fiel ao Senhor.
Jesus vai nos apresentar a fidelidade de Deus e vai nos chamar a ela. A partir do versículo 10 diz o seguinte: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se, pois, não vos tornares fiéis nas aplicações das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se não vos tornais fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que realmente importa, o que realmente é vosso? Existe um valor na vida que vai muito além da riqueza, e nós precisamos entender, ser e aplicar na nossa vida a fidelidade ao Senhor. Agora, fidelidade não é apenas uma fidelidade financeira. A fidelidade vai muito mais, é muito além disso. A ordem da riqueza material é apenas um ponto na nossa vida, da nossa caminhada. E ela não é afastada da realidade da nossa vida. Muitas pessoas acham que a nossa riqueza está fora da realidade da vida espiritual. E não está. E não está. No entanto, também não é só ela. Nós precisamos entender que a fidelidade a Deus ultrapassa a realidade material. Está muito além disso. O quanto nós estamos comprometidos com o Senhor. O quanto nós estamos comprometidos com a causa do reino de Deus. O quanto nós estamos comprometidos com a palavra de Deus, com aquilo que é ensinado na palavra de Deus. O quanto dessa fidelidade entra na nossa mente e transforma o nosso pensamento de forma que os nossos pensamentos são fiéis ao Senhor. Como que Deus transforma a nossa filosofia de vida? Como que Deus faz isso? E eu estou sendo fiel a isso? A fidelidade a Deus é muito maior do que apenas a fidelidade financeira, meu irmão e minha irmã. E Deus é um Deus fiel, e Ele nos chama a isso. Quando Deus chamou lá no início de tudo, quando Deus chamou o seu povo Israel lá do Egito, o que Deus queria? Um relacionamento, e um relacionamento fiel. E quando nós vamos para o Antigo Testamento, nós vemos de ponta a ponta Deus buscando isso do seu povo. Fidelidade ao Senhor, fidelidade ao Senhor, fidelidade ao Senhor. Como é que eu posso não ter o meu coração preso, amarrado às cadeias das riquezas terrenas? Sendo fiel ao Senhor, buscando a fidelidade do Senhor, que ultrapassa as questões materiais, desejando isso. Deus quer fidelidade de mim e de você. Deus busca isso de nós. Em terceiro lugar, como servir Deus e não as riquezas? Talvez esse seja o ponto mais difícil nos nossos dias. Não sendo seduzido por elas. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Os fariseus, que eram avarentos, ouviram tudo isso e o ridicularizavam. Mas Jesus lhe disse: vós sois os que vos justificais a vós mesmos mediante os homens, mas Deus conhece o vosso coração. Pois aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. Meu irmão, eu ouvi certa vez de um missionário que estava pregando o evangelho, e é fato real, que ele estava instruindo, ensinando e pregando o evangelho numa certa localidade, e ele foi convidado por um fazendeiro
E lá ele foi, visitou, pregou, fizeram um culto, tudo mais, mas numa conversa informal, depois do trabalho de evangelização, aquele fazendeiro muito rico disse o seguinte para ele: meu irmão, Jesus não pode voltar. Jesus não pode voltar esse ano. Melhor, Jesus não pode voltar nos próximos 10 anos. Porque eu tenho tanta coisa para fazer, eu tenho tantos negócios já alinhavados, eu já tenho tantos contratos na mão, que se Jesus voltar, ele vai me atrapalhar. Meu irmão, eu estou aqui entre irmãos em Cristo, crentes no Senhor. Eu conheço essa igreja. Eu sei que essa igreja ora, eu sei que essa igreja adora o Senhor. Os louvores dessa igreja são maravilhosos diante de Deus. Você já orou para Jesus voltar? Seja sincero com o seu coração. Você já orou para Jesus voltar? Porque você quer se encontrar com o teu Salvador. Porque você não vê a hora de abraçar o teu Senhor, porque você não vê a hora de se prostrar diante dEle e o adorar em espírito e em verdade. Ou será que as coisas dessa vida, as coisas deste mundo, têm te seduzido e plantado seus pés aqui nesse chão? Ou você acha que as coisas desse mundo se resolverão por uma mudança talvez política, social, econômica? Não é isso que a palavra de Deus fala, meu irmão. Não é isso. Pelo contrário, quando você lê Mateus 24, você fica com medo. Porque a palavra de Deus diz que as coisas vão piorar e não vão melhorar. Independente de quem sente na cadeira, independente da bandeira que levante, meu irmão, só tem uma coisa que pode melhorar o homem, e essa coisa é o sangue de Jesus, é a cruz do nosso Senhor, é a transformação que vem do alto. Não importa se a realidade social melhore, o coração do homem não muda. Vai ser questão de anos, vai ser questão de dias, vai ser questão de meses, e o mundo vai estar de cabeça para baixo de novo. Se nós olharmos para a história do mundo, a gente vê nação se levantando e caindo, o reino se levantando e caindo. E o coração das pessoas que realmente precisa mudar, e só vai mudar com Cristo. Meu irmão, nós precisamos que o Senhor volte. Não nos deixemos nos iludir por esse mundo mau. Independente das circunstâncias que você vive hoje, porque a vida também melhora. Eu não sei como é que era a sua vida lá atrás, você sabe, mas talvez a sua circunstância de vida melhorou, e talvez ela melhorou a tal ponto que você confie que ela vai ser ainda melhor, por conta do seu esforço, por conta do seu trabalho, por conta de onde você tem colocado todas as tuas forças. Meu irmão, nós não temos que condenar o trabalho, mas nós temos que condenar onde está a nossa confiança. Se a minha vida melhorou, foi porque Deus me abençoou e Ele esteve à frente de tudo. E se o Senhor não estiver na frente de tudo que fizemos, não há sentido. Não há sentido. Nós não podemos deixar que a ilusão do mundo roube o nosso coração. Nós não podemos. Como servir a Deus e não às riquezas? Primeiro, precisamos entender que o nosso Deus é um Deus de misericórdia, e todos os seus atos são misericordiosos diante de nós, para nós, por nós. A nossa vida é uma vida banhada em misericórdia.
Em segundo lugar, nós precisamos entender a fidelidade de Deus. Deus é fiel e quer que nós também sejamos fiéis a Ele, a sua palavra, ao seu reino, aos seus propósitos, à sua missão. E em terceiro lugar, nós não podemos nos iludir com os confortos dessa vida, desse mundo, com os planos aqui. Porque Deus nos chamou, Deus nos escolheu para vivermos com Ele. Deus nos chamou para uma nova vida, para uma nova esperança, para uma nova realidade, para um novo mundo, para um novo começo. E eu espero o meu Senhor voltar. Eu quero que o meu Senhor volte para me buscar. E Jesus nos deu uma promessa de que Ele iria para o Pai. Preparar o quê? Lugar. Jesus está preparando o meu e o seu lugar, meu irmão. E que Ele também não tomaria mais do suco da vide, a não ser naquele dia que tomaria conosco, ou tomará, conosco, no reino que Ele foi preparar. Que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. Que a nossa vida seja cheia da esperança da glória, para a honra do nome de Jesus. Amém.